Então, muito bom dia, e portanto a questão que me traz aqui hoje é precisamente resolver estas equações e também calcular, portanto, aqui o valor destas expressões. Portanto, vou começar com a linha A. Na linha A o que se pretende é o seguinte: temos o logaritmo na base x de 15 e dizem que isto aqui é igual a 1. Ora bem, teremos que ter em atenção que a base no logaritmo, a base quer dizer sempre que temos um logaritmo, temos logaritmo, digamos, de x numa base A. Este A que aqui está terá sempre que pertencer a R mais tirando 1. Ora bem, também, de outra maneira, se eu tiver, por exemplo, logaritmo, suponhamos de B na base A, isto igual a um C, isto quer dizer que A levantado a C, estão a ver, A levantado a C, é igual a B, ou seja, isto é equivalente a dizer que B é igual a A levantado a C, que é, digamos, uma maneira de passar do logaritmo para a exponencial. E neste caso é o que eu vou fazer, de acordo com isto que aqui está, isto é o mesmo que dizer que 15 há de ser igual a x levantado a 1. Ou seja, isto está resolvido. X é igual a 15. Tudo bem. Isto seria, portanto, a linha A. Era assim que se resolvia. Na linha B, que é logaritmo na base x de 49, que é igual a menos 1, da mesma forma, eu vou obter, portanto, seguindo precisamente os mesmos passos, vou obter x levantado a menos 1 igual a 49. Ou seja, como se tivermos A levantado a menos 1, ou x, neste caso, no caso x levantado a menos 1, é preciso terem atenção que isto é a mesma coisa que ter 1 sobre x. 1 sobre x. Ou seja, neste caso é 1 sobre x igual a 49. Dado que este x, que é a base, tem sempre que pertencer a R mais tirando 1, este valor aqui que aqui está, x, nunca pode ser igual a 0. Nunca pode ser igual a 0. Portanto, se não pode ser igual a 0, eu posso resolver esta questão de uma maneira muito simples. Coloco aqui 49 sobre 1 e este x é sempre igual a 1 vezes 1 sobre 49. Ou seja, 1 sobre 49. Aliás, repare, se eu tiver esta fração, por exemplo, 2 terços, se multiplicar isto por 2, tanto o numerador como o denominador, vou obter uma fração, digamos, que é a mesma que esta. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Então, se eu quiser aqui este 2, repare-se, 2 há de ser igual. 4 vezes 3 são 12, tal e qual como eu fiz ali. 12 sobre 6, o que dá 2. Quer dizer, este número que aqui está, olha-se para o que está em frente e ele vai logo para o denominador, este 6. 4 vezes 3, que são, digamos, os adjuntos, multiplicam e vão para o numerador, tal e qual como eu fiz aqui. Repare-se, x, 49 está em frente, foi para o denominador. Então, este 1 vezes 1 vai para o numerador. A resposta é esta, simples. X igual a 1 sobre 49, como estão a ver. Pronto, tudo bem até aqui. Agora, na linha seguinte, é para resolver isto, quer dizer, para resolver o logaritmo na base 4 de x mais x quadrado igual a 1 meio. Ora bem, posso fazer isto de várias maneiras, mas em primeiro lugar, dado que x mais x quadrado é o argumento do logaritmo, eu devo me preocupar em determinar o domínio disto que aqui está. A primeira coisa logo a fazer. E o domínio é, o logaritmo é o conjunto dos elementos x pertencentes a R, tais que x mais x quadrado terá que ser maior que 0. E agora é só saber resolver esta desigualdade. Eu posso resolver esta desigualdade, posso fazer de várias maneiras, quer dizer... Posso usar a fórmula resolvente aí? Não posso? Podes, para calcular os zeros. Sim.
Podes calcular, sim, mas também, quer dizer, aqui, e depois também atender às propriedades da função quadrática. Mas aqui para calcular os zeros, dado que isto é tão simples e não tem um termo independente, poderás colocar x evidência. Quer dizer, eu vou fazer aqui uns cálculos auxiliares. X, mais, claro que podes utilizar a fórmula resolvente, mas acho que é mais simples neste caso, por falta do termo independente, colocar o x evidência, ou seja, vou aqui obter x quadrado mais x, eu pretendo que isto seja igual a zero, aos cálculos auxiliares que eu estou a querer fazer, coloco x evidência, x, abre parênteses, terei que colocar aqui x, porquê? Porque x vezes x dá x quadrado, mais 1, porquê? Porque x vezes 1 dá x. Isto quero que seja igual a zero. Isto aqui é, digamos, um fator que é o fator A, vezes, não é, este outro fator aqui que é o fator B. Eu, quando tenho produto de dois fatores que quero que seja igual a zero, basta que um seja igual a zero. Ou o A é igual a zero, ou o B é igual a zero. Ou conjuntamente, o A e o B é igual a zero. Então isto quer dizer que isto é equivalente a dizer que x é igual a zero, não é? Ou x, aliás, x mais 1 igual a zero, daria x igual a menos 1. O que me permite, digamos, fazer aqui logo um esboço da função que eu tenho em mãos, não é? Desta função zeta quadrática. Esta função zeta quadrática tem dois zeros, um é menos 1, não é? E outro é 0. E depois nós olhamos logo aqui para o coeficiente x quadrado, que neste caso até é 1. Porquê é que olhamos? Porque quando este coeficiente, que é o A, é maior do que 0, a concavidade é sim. Quando é menor que 0, a concavidade é sim. Então isto significa que neste caso passaria aqui no menos 1 e no 0, são os zeros. E a concavidade seria assim. Mais ou menos isto, não é? Então isto significaria que isto é maior que 0 quando? É o conjunto de... Aliás, podia escrever isto em forma de intervalo. De infinito a menos infinito, não é? Menos infinito. Menos 1. Aberto. Aberto. Não pode ser fechado. Porque se fosse fechado, teria aqui maior ou igual que 0, não é? Não está, Sim, está sim, só maior. Sim, e depois seria reunido, não é? sim, com 0 a mais infinito. Com 0 a mais infinito, claro. 0 a mais infinito. Pronto, isto quer dizer que as soluções disto que eu aqui vou encontrar têm que estar dentro deste domínio. Todas as que não estiverem nos servem. Exatamente. Então vou fazer isto da seguinte maneira. Eu vou utilizar, digamos, aquela passagem, digamos, à exponencial, digamos assim. Baseando-me aqui neste facto. Quando eu tenho logaritmo de b na base a igual a c, isto significa que a levantada c igual a b. Aqui nesta coisa que aqui está, não é? Sim, sim. Baseando-me aqui nisto. É nisto que eu me vou basear. Então, sendo assim, isto vai-me ficar 4 levantado a 1 meio, não? Ou, aliás, por outro lado, x quadrado mais x há de ser igual a 4 levantado a 1 meio. Ainda progredindo, isto é o mesmo que ter, não é? X quadrado mais x igual, quando se tem 4 levantado a 1 meio, isto significa raiz quadrada de 4. De uma maneira geral, se eu tiver a levantado a m sobre n, isto significa raiz índice n de a levantado a m. Isto aqui é importante saber-se estas coisitas. Então aqui 4 levantado a 1 meio é raiz quadrada de 4. Então isto é o mesmo ainda que ter, aqui para baixo, x quadrado mais x, coloco este raiz de 4 para o primeiro momento, raiz de 4 é 2, não tem dificuldade, menos 2 igual a 0. E portanto, resolver esta equação que aqui está, não é? Que é dada, equivale a resolver esta equação do segundo grau. Então neste momento sim, aqui A fórmula resolvente é... pois, aqui vou utilizar a fórmula resolvente. Encaremos então que o A, neste caso é 1, não é? O A é 1, aqui, 1. O B também é 1, não é? E o C menos 2. O C é igual a menos 2. Ora bem, a fórmula resolvente também nos diz que, já agora, a fórmula resolvente também nos diz que x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada, não é? Sim. De b quadrado menos 4ac sobre 2a.
Ou seja, neste caso será, fazendo as contas, x igual a menos b, neste caso é menos 1, não é? Sim. Mais ou menos, menos 1 ao quadrado, que é 1, menos 4ac, seria menos 4 vezes a, o a é 1, Sim. vezes c, que é menos 2. Assim as contas à parte, menos por menos dá mais, isto dá 8, não é? Sim. 1 mais 8, sobre 2a, que é 2. Então isto ainda é a mesma coisa que ter menos 1, não é? Mais ou menos raiz de 9, que é 3, que é 2. Quer dizer, temos duas soluções. Por um lado, tenho menos 1 mais 3, que é 2. 2 sobre 2 dá 1. Tenho menos 1 menos 3, que é menos 4. Dá menos 2. Tenho duas soluções, 1 e menos 2. Ora bem, agora vou olhar para o domínio. 1 realmente Sim. pertence aqui, está neste intervalo, não é? 0 mais pertence ao domínio. E, portanto, também, por outro lado, menos 2 também está aqui. Então, quer dizer, as soluções desta questão seriam as duas, não é? Sim. Seria x igual a 1 ou x igual a menos 2. Ambas estão dentro do domínio. Mais uma vez alerto que é fundamental calcular o domínio, porque poderia acontecer que uma das soluções não estivesse no domínio e tínhamos que a rejeitar. Pronto. Então, agora, estas perguntas que aqui se seguem são perguntas que se baseiam única e simplesmente nas propriedades dos logaritmos. Mais nada. Ou seja, eu se tiver aqui logaritmo de 1 na base 2, é fácil, porque é 0. As pessoas conheçam a função logarítmica, não é? Conheçam a função logarítmica, dizem logo que é 0. Em qualquer base, o logaritmo na base 1 é 0. Em qualquer base. Porque eu posso aqui desenhar a função logarítmica, não é? Assim, mais ou menos. E qualquer que seja a base, em 1 é sempre 0. Sempre, sempre 0. Mas vamos supor que as pessoas da altura tinham uma amnésia e não se lembravam. Então eu vou pôr aqui um ponto de interrogação. Não se lembravam. Então, se não se lembrassem, isto significava, passando à exponencial, que 2 levantado ao ponto de interrogação é precisamente igual a quanto? Era igual a 1. Por aquilo que nós vimos atrás. Por isto que aqui está, não é? Sempre que esta passagem é fundamental. Esta que aqui está. Porque se eu tenho logaritmo de b na base a igual a c, isto significa-me que a levantada a c é igual a b. Foi o que eu fiz aqui. Se eu tenho que o logaritmo de 1 na base 2 é igual a um ponto de interrogação, isto significa-me que 2 levantado ao ponto de interrogação é igual a 1. Não tem nada que se lhe diga, não é? Mas 1 é o mesmo que ter 2 levantado ao ponto de interrogação, que é aquilo que eu quero saber. 1 é a mesma coisa que ter 2 levantado a 0. Qualquer número levantado a 0 é 1. E é preciso que se entenda isto. Qualquer número diferente de 0 levantado a 0 é sempre 1. Sempre 1. Isto demonstra-se até. E então o ponto de interrogação só pode ser 0. Porque, digamos, se eu tenho 2 levantado ao ponto de interrogação, que é igual a 2 levantado a 0, este ponto de interrogação só poderá ser 0. Quer dizer, aqui a resposta seria simples, o logaritmo de 1 na base 2 é igual a 0. Pronto. Também, por exemplo, aqui, o logaritmo de E, o ln de E, quando se diz ln de E, estamos a supor que a base é E. Quer dizer, isto seria o mesmo que escrever o logaritmo de E na base E. Que é que por uma questão de... porque este logaritmo, que se chama logaritmo natural ou neperiano, é muito utilizado, assim como decimal. Então, quando a base é 10, escreve-se logo como é que está. Quando a base é a base Neper, que é o E, escreve-se LN. Eu queria saber quanto é que isto era, vamos supor. Ponto de interrogação, o que é que isto significava? Que E levantado ao ponto de interrogação só pode ser igual a E. Ou seja, é a mesma coisa que ter E levantado a 1. Então o ponto de interrogação só pode ser 1. Ou seja, isto é fácil, quer dizer, de uma maneira geral, nós poderemos concluir que o logaritmo de A na base A é sempre 1. Agora entrava, por exemplo, aqui, estava quase para fazer aquilo que tu me ensinaste. Diz. Não era?
por exemplo, neste caso aqui, imagina aqui, assumindo que é Sim, aquela coisita que passa aqui por baixo, não é? sim, isto. Aliás, foi nesta base, Sim, né, que eu foi fiz. essa base que... Digamos um truque, né? Sim. Para as pessoas não se esquecerem. Foi isso que eu fiz, né? Sim, 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 sim. Agora é fundamental aqui nestas duas que se conheçam as propriedades dos logaritmos. Aliás, as propriedades dos logaritmos também são fáceis. As principais é, sabendo, por exemplo, dado que U e V pertencem a R+, estão a ver? Então isto significa que o logaritmo na base A, numa base A qualquer, do U vezes V é igual ao logaritmo do U na base A mais o logaritmo de V na base A. Isto é uma propriedade. A outra é logaritmo, aquelas principais, logaritmo na base A do U sobre V é igual ao logaritmo do U na base A menos o logaritmo de V na base A. E também que o logaritmo na base A do U, e este U é que está levantado a N, sendo este N qualquer, quer dizer, este N aqui é um elemento de R, N pertence a R, porque quando às vezes se escreve N, as pessoas podem pensar que este N pertence aos naturais, mas não, R. Então isto é igual a N, logaritmo do U na base A, tudo bem. Então isto até seria melhor que um indivíduo colocasse isto aqui numa moldura, talvez, para... Quais são as propriedades, digamos, dos logaritmos, pronto. Aquelas fundamentais que se devem saber. Então, com estas propriedades, eu consigo manipular isto aqui fácil. Porque na primeira, aqui, este deu 0, como vimos, fácil. Aqui já sabemos que dá 1. Aqui, nesta aqui, como é fácil de ver, e atendendo a esta última propriedade, reparem que este N salta para trás. Então significa aqui que este menos 6 salta para trás, sem sombra de dúvida, fica o menos 6. Log de 10. Mas quando é log é como se tivesse aqui um 10. Então é o log de 10 na base 10. E como acabamos de ver, log de A na base A em qualquer base é 1. Então isto dá menos 6, porque é menos 6 a multiplicar por 1. Fácil. Agora aqui nesta questão, que é o logaritmo de 3, o logaritmo na base 3 de 81. Este aqui até já vou fazer já, porque é igualzinho a este C, só mudaram a base. Isto é menos 10, L e N de E. Quando se escreve L e N de E, quer dizer que a base é E. Por isto que aqui está este dá 1, continua, isto aqui vai dar precisamente menos 10. Pronto, está feito. Só me falta este aqui. Como é que eu vou fazer isto? É só manipular este 81, porque este 81 há de ser igual a 3 levantado a qualquer coisa. Que é para depois esse expoente colocar para trás do logaritmo e cair nesta propriedade aqui, nesta que aqui está. Ou vejam lá, o 81 é divisível por 3. Eu se quisesse, fazia assim, para ser mais rápido. Estou a apagar, lembrei-me agora. 81 é igual a 9 vezes 9. Mas 9 é igual a 3 vezes 3. Tudo bem. Vezes, isto aqui é o 9, este primeiro 9. O outro também é 3 vezes 3. Pronto, isto é igual a 3 à quarta. Como é fácil de se entender. Quer dizer que o log na base 3 de 81 é o mesmo ter 3 à quarta. Este 4 pela propriedade vai saltar para trás. Ou seja, 4 log de 3 na base 3. Isto dá 1. 4 vezes 1 e o resultado dá 4. E pronto. Seria desta maneira que se resolveriam estas questões. Até à próxima.